Bom dia, irmã, irmão. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse culto ao nosso Deus para louvá-lo e agradecer por essa semana, por nossas vidas e também pela salvação. Vamos começar esse culto agora pela manhã orando ao nosso Deus. Vou estar orando. Deus, muito obrigado porque o Senhor deu essa oportunidade de estarmos aqui para adorar, para louvá-lo. E poder mais uma vez estarmos reunidos em comunhão, mesmo estando distantes, mas ainda somos igreja, podemos de alguma forma manter uma comunhão, através de um culto, seja dessa forma que estamos fazendo, mas é um momento de, em espírito, estarmos juntos, Pai, um fortalecendo o outro, um edificando a vida um do outro, Deus. Eu oro que o Senhor esteja conosco, nós venhamos estar nesse culto preparando nossos corações para a mensagem e que os hinos venham nos lembrar do quão grande Senhor maravilhoso e que nosso coração venha cantar louvores a Ti como gratidão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar com uma leitura bíblica no livro de Salmo 32. Salmo capítulo 32, vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Salmo capítulo 32, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em que cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo o dia. O pastor Ulisses vai estar pregando e mencionará esse texto. Vamos, irmãos, cantar agora o primeiro hino. Deus vê o coração. Olha
continuar adorando nosso Deus, só que agora vamos ter um momento de reconhecer você que essa semana fez mais um ano de vida, ou de batismo, ou de conversão. Então, se você fez mais um ano, Deus te abençoe, sinta-se abraçado por nós. Nós vamos cantar agora um hino para você, tá? Um ano mais de vida. Amém. Sinta-se abraçado por nós, tá bom? Vamos continuar ainda com o próximo hino. Vamos cantar Homens Fiéis. Amém! Que bênção ensina, homens fiéis, homens que nós podemos lembrar e tomar como exemplo também, além de muitos outros. Antes da mensagem, com o pastor Ulisses, nós vamos agora cantar o último hino. Peço aos irmãos que estejam preparando o seu coração mais uma vez e esteja orando também, se você achar, se sinta-se à vontade durante esse hino, tá bom? Havemos de colher. É o hino que nós vamos cantar. Havemos de
Amém. Outro hino maravilhoso. Vamos orar antes da mensagem. Deus, muito obrigado, Deus, por esses hinos que nos enchem o coração e nos alegra, Deus. Estamos aqui para te louvar. Eu te peço que o Senhor esteja com o pastor Ulisses, dando paz de espírito, iluminando e direcionando. Isso que eu te peço, em Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos estudar a palavra do nosso Deus. Nesta manhã, nós vamos estar estudando sobre as bênçãos advindas do perdão. Ou seja, aquelas bênçãos que vêm por sermos perdoados. E como é gostoso quando você, de repente, você cometeu alguma coisa contra alguém, fez algo que desagradou alguém e de repente você se arrependeu e você humildemente chega lá na pessoa e pede perdão. Nossa, como você se sente aliviado, não é, meus queridos? E é justamente o que Davi sentiu dentro do texto que nós vamos ler. Tá bom? Ele vai relatando ali, ele havia pecado contra Deus, tinha ficado um tempo sem a comunhão restaurada, restabelecida com Deus, mas aí então, quando ele confessa o pecado dele, ele se sente perdoado. E dentro do texto que nós vamos analisar, nós vamos ver também as cinco bênçãos que vêm por causa do perdão. E nós vamos ler Salmos 32, 1 e 11, tá bom? Salmos 32, versículo de 1 a 11. Olha o que diz ali. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Senhor, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados de outra sorte. Não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Tua palavra revela tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. E precisamos ser abençoados pelo perdão que o Senhor concede a cada um de nós. E nós vamos aprender nessa manhã, ó Deus, as bênçãos que vêm advindas do perdão que o Senhor concede a nós, seres humanos, do perdão que nós, seres humanos, concedemos um ao outro. Então abençoa a nossa vida e nos guarde e abre a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua verdade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muitas, meus queridos, são as bênçãos alcançadas pelo crente, decorrente do perdão divino.
Na realidade, o ser humano, ele recebe muitas bênçãos quando ele recebe perdão. Ou perdão de Deus, ou pode ser entre o ser humano mesmo. E isto é fato no nosso dia a dia. Dentre essas bênçãos, eu quero destacar para você as seguintes. Primeira bênção alcançada, abrigo. Já pensou nisso? Que através do perdão, você pode alcançar abrigo, e quando falamos aqui da palavra do nosso Deus, é o que o salmista aqui está dizendo. No versículo 7, olha lá o versículo 7, o que ele diz ali para a gente? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre canto de livramento. Perdoado aqui dos seus pecados confessados, disse Davi acerca de Deus, o seu perdoador. Veja que ele fala aqui com todas as letras, né? Olha, Deus, o Senhor é o meu esconderijo, onde é que eu posso me refugiar. E meus queridos ouvintes, quando você chega na presença de Deus de uma maneira humilde, reconhecendo aí a sua falha, a sua falta perante Deus, o seu pecado, quando você pede perdão para Deus, então Deus vai ser o seu porto seguro, o seu esconderijo, o local onde você vai se sentir seguro realmente. Por quê? Ali é onde Davi estava sendo preservado das tribulações que ele estava enfrentando por estar em pecado. Não tribulações do dia a dia que nós enfrentamos, que não são consequências do nosso próprio pecado, mas do pecado que entrou na humanidade. Não é isso que Davi está falando, mas ele está falando aqui de uma tribulação que ele sentia por estar longe de Deus, mas agora escondido em Deus, encontrando esse refúgio, encontrando esse abrigo em Deus, ele pode citar aqui, né, que ele era cercado de alegres cantos de livramento. Imagine só, o rei Davi, aquele que gostava de compor hinos para o nosso glorioso Deus, agora com a sua comunhão restabelecida com Deus, a alegria novamente de cantar, de adorar a Deus, de glorificar o nome do nosso bom Deus, voltou ao seu coração. Meus queridos, Deus, Ele promete abrigo seguro àqueles que andam em retidão em sua presença. Olha, se você quiser anotar aí para você ler na sua casa, tá bom? O Salmo 24, versículo 3 e 4 fala isto. Você pode conferir junto com o Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Também 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3 e versículo 51. Então, além da palavra de Deus, do perdão dado por Deus a nós, a palavra de Deus diz também que nós podemos receber instrução de Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Instrução. Ou seja, quando você chega na presença de Deus, humildemente, reconhecendo a sua falha, o seu pecado, e pede perdão para Deus, então Deus, Ele vai instruir você como realmente Ele tanto almeja nos instruir. É o versículo 8. Fala ali, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, ou seja, debaixo dos meus olhos, te darei conselho. Olha, receber conselho do nosso maravilhoso Deus, como isso é gostoso.
como isso transformou a minha vida, como isso me livrou lá de um lamaçal do qual eu vivia sem orientação, não querendo de forma alguma ouvir a voz daquilo que a minha mãe queria me ensinar, daquilo que o meu pai queria me instruir, daquilo que meus irmãos queriam passar para mim. Mas quando eu me converti, entreguei minha vida a Cristo Jesus, confessei a Ele os meus pecados, então Deus ele começou a ser o meu professor. Imagine nisso, imagine isso. Você tendo um professor, Criador dos céus e da terra. Por isso Davi ele fala ali, né? Instruir-te-ei, aqui é Deus falando para ele, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, os passos que você deve seguir. Olha, Davi, seus pecados estão perdoados, a alegria de viver voltou novamente em você, e eu, Davi, quero mostrar para você o caminho que você deve seguir. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou colocar você no caminho correto, debaixo das minhas vistas, Davi. Você estará e eu darei conselhos para você. Só o homem perdoado pode gozar todo o privilégio de ser entregue aos cuidados e instruções do Senhor. Sim, isto é verdade. Somente o ser humano perdoado por Deus, ele pode gozar esse grande privilégio de ser entregue aos cuidados e instruções do Senhor. Qual melhor instrutor você quer para a sua vida do que esse bondoso e maravilhoso Deus? Meus queridos, o homem, quando ele é nascido de Deus, nascido pelo Espírito Santo, ontem, hoje e sempre, o crente perdoado sabe que pode confiar na direção de Deus para com a sua vida. Essa é uma realidade. E nós poderíamos abrir para Jó, capítulo 3, versículo 8, João 3:8, e você vai ver lá que a palavra de Deus fala sobre essa direção para o nosso viver. Mas eu gostaria de levar você para o nosso terceiro ponto, que fala sobre inteligência. Quantos de nós querem ser inteligentes, né? Quantos têm corrido atrás, né, de ensinamentos, de fazer cursos, de estudar, para ser uma pessoa inteligente? E quando você recebe o perdão de Deus, então você vai ser inteligente, você vai ter sabedoria. A inteligência aqui que eu estou falando para você é daquela sabedoria para aplicar no nosso dia a dia tudo o que nós aprendemos. Agora veja o texto. Olha, meu querido, não quero que você fique chateado comigo. Se você tiver que ficar chateado, vai ficar chateado com a palavra de Deus, tá bom? Porque é Deus quem cita aqui para nós. Veja a referência aqui, o que ele fala aqui, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O cavalo e a mula, eles precisam de cabresto para ser puxados. O crente, porém, ele é conduzido pela voz interior da mente de Cristo, que habita nele, da voz do Espírito Santo, que habita nele. E nós precisamos ter sabedoria vindo da parte de Deus para não precisarmos, né, como o cavalo ou como a mula,
que não tem entendimento, não precisarmos de freio, né? Alguém que, puxa vida, está sempre ali nos cercando. Olha, mas não é assim, faz isso daqui, não faz isso aí que você vai se dar mal. Não, a pessoa que se coloca realmente na presença do nosso bom Deus vai ser instruída por Deus. E pela instrução que ela recebe de Deus, ela vai se tornar uma pessoa inteligente, uma pessoa madura, independente da sua idade. Quando você olha para a vida de Daniel, gente, quando ele foi levado lá para o Egito como escravo, ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram adolescentes, talvez entre 15 a 16 anos de idade. Mas você já percebeu a maturidade desses rapazes? A inteligência deles para fazer aquilo que agrada a Deus? E o fizeram? Isso é invejável. Então, independente da sua idade, você pode ser uma pessoa inteligente na presença do nosso Deus, ou seja, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem sabedoria para aplicar aquilo que conhece, para aplicar aquilo que Deus tem instruído você, para colocar em prática o que a palavra de Deus fala para você, tá? Nós poderíamos aqui, você pode anotar aí, meu querido, anote e verifique aí na sua casa, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Também 1 João 2, 27. Você vai ver essa verdade aqui. Quero ir para o quarto ponto, meus queridos, o quarto ensinamento aqui, a quarta bênção que vem ou advinda do perdão, que é a confiança. Sim, confiança. Versículo 10 do capítulo 32 fala o seguinte, olha só: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Sim, é a confiança aqui que Davi tinha em Deus. Porque fala ali, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. É extremamente confortador saber que numa época quando as instituições seculares estão a fracassar e as promessas humanas a falhar mais e mais, podemos exercer confiança no Deus eterno, pronto a cumprir a sua palavra fielmente. Jeremias capítulo 1, versículo 2, fala de Deus que cumpre o que promete. Provérbios capítulo 23, 18, também. Então, veja que Davi ele estava exercendo agora uma grande confiança em Deus. Depois que ele confessou o pecado dele, abandonou a vida de pecado, então ele se coloca realmente confiante em Deus. E se você prestar atenção no versículo, olha ali, está projetado para você, né? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O ímpio aqui não é aquela pessoa que você acha que é só os maus, né? Aqueles que fazem coisas terríveis. Não. O ímpio aqui é aquela pessoa que não se dobra a Deus, ao sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Ímpio aqui é todo aquele que não reconhece Deus como o ser soberano, o Criador dos céus e da terra, e que a salvação eterna compete a Ele a dar ao ser humano. É isso que ele está falando. E você viu que muito sofrimento terá de curtir sabe o que ele está dizendo aqui, meu querido ouvinte? Sabe o quê? Ele está falando aqui da vida após a morte.
onde você vai passar a sua eternidade. Será um sofrimento que você terá de curtir para o resto da sua vida, a eternidade, o resto da sua vida depois da morte. Mas aqueles que confiam no Senhor, misericórdia o assistirá. Misericórdia por quê? Porque a graça de Deus ela é aplicada na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. É extremamente confortador saber que numa época, lembre-se, onde os ensinos, as instituições seculares estão a fracassar, as promessas humanas a falhar mais e mais, nós podemos exercer a confiança nesse Deus eterno, que está pronto para cumprir com a sua palavra, e isto fielmente, meus queridos. Se Ele diz que nós temos bênçãos a receber por nos tornarmos filhos dele, então nós temos uma herança prometida por Ele. Contrapartida, quando Ele fala que, olha, aqueles que se mantêm rebeldes serão lançados no lago de fogo, isso também é verdade. Vamos para o nosso último ponto, o quinto ponto. Outra bênção advinda do perdão é o regozijo, ou seja, a alegria. O Salmo aqui, capítulo 32, antes de lermos aí esse versículo 11, quando você olha versículo 1, versículo 2, ele começa ali, ó, bem-aventurado, quão alegre é, quão feliz é. E aí ele fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, no versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E agora no versículo 11 ele fala, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Olha, Davi, agora ele tem alegria novamente de estar na presença de Deus, estar adorando a Deus. O seu coração está rejubilando em adorar a Deus. Por quê? Ele foi justificado por Deus. Ele foi perdoado por Deus. O seu coração, mais que ele ainda era pecador, mas Deus tornou o coração dele reto. Sim, Deus tornou o coração dele reto. A alegria no Senhor, como um estado de alma, chama-se regozijo, ou gozo, né? Alegria. E isto é um privilégio exclusivo do homem e da mulher, perdoados, que receberam perdão. É um estado de alma só experimentado por aquele cuja transgressão é perdoada e cuja iniquidade é coberta, como diz o versículo 1 do capítulo 32. O crente deveria jamais se esquecer do imerecido perdão divino. Ó crente em Cristo Jesus, nunca se esqueça do perdão divino, o perdão imerecido que Deus concedeu a você, meu querido. O perdão alcançado em Deus fecha as portas que ficam de trás de nós. Olha, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. E ela abre agora, de par em par, as portas do porvir. Isso é muito interessante. Sim, o perdão alcançado por Deus, ele fecha aquelas portas, independente da vida que você teve. Deus não quer saber. Ele perdoou. Olha, não importa o que você fez ou deixou de fazer.
pediu perdão para Deus, chegou a Ele humildemente, Ele te perdoa. Então, o perdão alcançado em Deus, ele fecha as portas que ficam para trás de nós. Por isso, 2 Coríntios, ele vem falando ali, que nós nos tornamos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Eu gostaria de ler aqui para você o Salmo 116, versículo 12, 13 e 14, que diz o seguinte, olha, escute. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Era o que Davi agora estava regozijando em fazer, meus queridos. Ele recebeu um perdão de Deus. Ele foi perdoado por Deus. Ele recebeu as bênçãos na sua vida, advindas do perdão eterno. E ele chega então, ele fala, olha, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que você pode, meu querido, dar para Deus por todos os benefícios que Ele tem dado a você, concedido a você? No versículo 13, Davi fala, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor constantemente na sua vida. Quando o pecado chegar à tua porta, lembre-se de Deus, invoque o nome do Senhor. Quando a tentação quiser derrubar você, invoque o nome do Senhor. Lembre-se da salvação dada a você. E o versículo 14, onde Davi ele se compromete com Deus, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Cumpra os seus votos ao Senhor, meu querido, e você vai ser grandemente abençoado por Deus. Deus vai ter o enorme prazer em aceitar a sua oração, em proteger você, em beneficiar você pelos votos que você cumprir. Os votos que você fez para com Deus, cumpram. Vou pedir para dar mais um clique ali para nós. Talvez você pergunte, mas e aí? Como posso me tornar justo e reto de coração? Pastor, como posso me tornar justo e reto de coração? Olha, a resposta está ali. Entrega a sua vida a Jesus. E como que eu faço isso, pastor? Faça como eu fiz há mais ou menos 35 anos atrás. Reconheça que você é um pecador. Sendo um pecador, você não pode mover uma palha em direção a Deus, em direção ao céu de Deus. Reconhecendo então que você é pecador, é insignificante e não pode fazer nada para chegar até Deus, então reconheça que Cristo Jesus, o sacrifício dele na cruz foi suficiente para pagar pelos meus pecados, pelo teu pecado. E agora Ele quer te dar essa salvação eterna. Reconhecendo isto, convide Cristo para morar no seu coração, para ser o seu Salvador, como eu fiz há mais ou menos 35 anos atrás. E quando você tiver essa atitude na presença dEle, olha, o seu coração vai se encher de alegria. O seu sorriso vai ficar de orelha a orelha, meu querido. Mesmo debaixo das máscaras que temos que usar nos dias de hoje. E eu gostaria de encerrar com mais uma oração nesta manhã. Vamos orar.
Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor pela Tua santa e poderosa palavra. Palavra, ó Deus grandioso, que nos traz conforto, que consola os nossos corações e nos enche de esperança. Somos gratos, ó Deus, pelos benefícios advindos, as bênçãos advindas do perdão. Nós podemos constatar isso no nosso dia a dia, quando perdoamos alguém ou quando somos perdoados por alguém. E principalmente, ó Deus, quando somos perdoados pelo Senhor. E Senhor Deus, se tem algum crente que está em pecado e ainda não confessou e abandonou esse pecado, trabalhe nesse coração para que tal pessoa, como Davi fez, chegue até a Tua presença e confesse os seus pecados. Não fique calado, não fique se escondendo do Senhor, mas que confesse. E, através ali do perdão, possa se regozijar, se alegrar, ser bem-aventurado, ser alegre, o quão feliz por isso, ó Deus. Se alguém que está ouvindo, vendo este vídeo, eterno Deus, trabalhe nesse coração daqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus. Que esse seja um dia de salvação também para tal pessoa. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Olha, muito obrigado, que a palavra de Deus possa encher o teu coração de alegria. E vamos encerrar com mais um hino nesta manhã. Muito obrigado, pastor Ulisses, pela mensagem. Irmãos, vamos cantar agora o último hino. Com Cristo estou contente. Deus, muito obrigado pela mensagem. O pastor esteve falando sobre perdão.
E que o Senhor nos ajude a cada dia aprender e tornar isso um hábito de perdoar. E para que isso aconteça, a gente precisa ser humilde um para com o outro. Eu oro que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações para que nós venhamos estar cada dia colocando primeiramente a humildade e depois, em cima disso, o perdão e o amor. Oro que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ensine a orar igual ao Pai Nosso, que o Senhor fala para perdoar as ofensas. Que sim, nosso perdão não é como o de Jesus, mas o Senhor dá forças e nos capacita a perdoar e aprender e não se irar, se controlar, para que evite a ofensa, mas que o Senhor esteja nos ensinando muitas outras lições, que não só está na mensagem, mas que também fazem parte do perdão. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor tem nos dado e que o Senhor esteja nos protegendo essa semana, livrando todo o mal, de acordo com a sua vontade, e que o Senhor cuide daqueles que estejam precisando de força, de ânimo, de fortalecimento. E que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, Deus. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.